E aí, pessoal, estamos começando aqui a nossa aula 2 de matrizes. Nessa aula nós vamos começar a ver aí alguns tipos especiais de matrizes e vamos começar também a ver aí como é que a gente opera com matrizes, né? Vamos ver aí algumas operações entre matrizes. Então vamos lá, né? Vamos começar vendo aqui o que é uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada, ela vai ser uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, uma matriz M por N, ou seja, uma matriz que tem M linhas e N colunas. Ela vai ser quadrada quando M for igual a N, ou seja, o número de linhas foi igual ao número de colunas. Nesse caso, pessoal, ao invés de a gente dizer que a matriz tem ordem M por N, se M é igual a N, basta eu dizer que ela é de ordem N, certo? Então, quando você ouvir, por exemplo, tal matriz é de ordem 4, é porque é uma matriz quadrada que tem 4 linhas e 4 colunas. Vamos ver aqui um exemplo. Esse primeiro exemplo aqui eu tenho uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, né? Então ela é uma matriz de ordem 2, certo? Nesse segundo exemplo eu tenho uma matriz agora que tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Também é uma matriz quadrada, né? Matriz de ordem 3. E aí, pessoal, quando a gente trabalha com matriz quadrada, aparecem algumas definições interessantes, que são as definições de primeiro de diagonal principal e depois de diagonal secundária. Aqui, diagonal principal. O que é a diagonal principal? Já apareceu aqui para você a diagonal principal da primeira matriz, né? Ela vai ser formada pelos elementos A e J, tal que I é igual a J, certo? Ou seja, o índice I ele não representa exatamente a localização da linha do termo, e o J não é exatamente a localização da coluna que o termo pertence. Então, quando I é igual a J, é exatamente aqui, ó, né, essa posição aqui que essa setinha está indicando, né? Esse termo 1 aqui, ele é o termo A11, certo? Ou seja, o I é igual a J. Aqui é o termo A22, né? E o I novamente é igual a J, certo? Aqui na segunda matriz, a diagonal principal vai ser esses elementos, formada por esses elementos que estão sendo indicados aqui, o 1, o 2 e o 10, certo? O que seria a diagonal secundária? A diagonal secundária ela é formada pelos elementos A e J, tais que A e J ela é igual a N mais 1. Ou seja, I é o número de linhas, J é o número de colunas, e N aqui está representando a ordem da matriz, certo? Vamos realmente ver como é exatamente isso que acontece. Ó. A intuição já diz pra gente, né, que a diagonal secundária vai ser isso aqui, ó, certo? Esse 4 aqui, ele é o termo A1, 2, né, porque está na primeira linha e na segunda coluna. Agora, 1 mais 2, que são os índices desse termo, 1 mais 2 dá 3. E qual é a ordem dessa matriz? É 2, né? E 2 mais 1 dá exatamente 3. Ou seja, a soma dos índices dá exatamente a ordem da matriz somada com 1. Por exemplo, o 2 é o termo o quê? Ele está na segunda linha e na primeira coluna. É o termo A21. Se eu somar 2 com 1, dá o quê novamente? Dá 3, né? E 3, ele é igual ao quê? A ordem da matriz, que é 2 somado com 1. Beleza? Da mesma maneira, a diagonal secundária desse segundo exemplo vai ser isso aqui. Ela é formada pelos elementos, certo? Raiz de 2, 2 e menos 5. Agora vamos começar a ver aqui alguns tipos especiais de matrizes quadradas. O primeiro tipo especial de matriz quadrada é a matriz triangular inferior. E o que é uma matriz triangular inferior? Uma matriz triangular inferior ela é uma matriz que obedece ao seguinte requisito. Eu estou dando um exemplo aqui para que você perceba qual é a característica. Nesse exemplo aqui eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3, né? E o que está acontecendo? Você deve perceber o seguinte, acima da diagonal principal, os elementos eles são todos nulos, ou seja, são todos zeros. Isso aqui está fazendo que eu consiga imaginar uma espécie de triângulo aqui, ó, na parte de baixo dessa matriz, certo? E é por isso que é chamado de triangular inferior, certo? Ou seja, matriz triangular inferior, acima da diagonal principal, os termos são todos nulos. E o segundo exemplo aí de uma matriz quadrada especial é a matriz triangular superior. Aqui é um exemplo de uma matriz triangular superior. Olha o que está acontecendo. É exatamente o contrário. Ó. Agora, ao invés de ser acima da diagonal principal, é abaixo da diagonal principal que os termos estão sendo nulos. Ó. Essa matriz é uma matriz quadrada, né, de ordem 4. Então, pelo fato de abaixo da diagonal principal ser tudo nulo aqui, passar a ideia de que tem um triângulo, né, aqui ó, na região superior. Por isso que se chama de matriz triangular superior, certo? Terceiro exemplo especial de uma matriz quadrada vai ser matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Pessoal, uma matriz diagonal
é uma matriz que é ao mesmo tempo triangular inferior e que é ao mesmo tempo triangular superior. Ou seja, tanto abaixo quanto acima da diagonal principal, os termos vão ser nulos, certo? Tá aqui um exemplo, uma matriz quadrada de ordem 3. Você está vendo que abaixo da diagonal principal é só zeros que tem e acima apenas zeros também, certo? E a diagonal principal tanto faz como tanto fez os números que estiverem lá, certo? Agora vamos ver o quarto exemplo aí de uma matriz quadrada especial, e esse é o principal exemplo aqui, ó, que é a matriz identidade. A matriz identidade, ela vai ser definida da seguinte maneira. Ela vai ser a matriz IN, chamada de I, porque I de identidade, né? N denota a ordem dessa matriz. A matriz identidade de ordem N, ela vai ser dada vai ser a matriz AIJ de ordem N, tá o quê, ó? O termo AIJ ele vai ser 1 quando o I for igual a J, ou seja, quando o elemento, o índice lá, ó, a linha for igual à coluna, certo? E o termo vai ser 0 quando o I for diferente de J, ou seja, quando a linha for diferente da coluna. Ó, agora lembra o seguinte, ó, quando I é igual a J onde? Não é exatamente para os termos da diagonal principal, então a diagonal principal ela vai ser formada por termos uns, certo? Por números uns. Enquanto os que estão fora da diagonal principal, o I vai ser diferente de J e vai ser tudo 0, certo? Agora vamos pensar aqui, ó, a matriz de identidade, quando o N for 1, vai ser a I1, né? Matriz de identidade de ordem 1. Vai ter apenas um elemento e vai ser exatamente o 1, né? Certo? A matriz de identidade de ordem 2 vai ter agora o quê? Ela vai ter duas linhas, duas colunas, certo? E a diagonal aqui está aqui formada aqui por uns, né? E fora dela, zeros, beleza? Enquanto a I3, diagonal principal formada por uns, acima da diagonal tudo 0, abaixo dela tudo 0, certo? Da mesma maneira que definir a identidade de ordem 4, identidade de ordem 5 e por aí vai, certo? Você deve ter percebido aí que essa matriz de identidade ela é ao mesmo tempo matriz triangular inferior, matriz triangular superior, ela também é matriz diagonal, certo? Ela é as três coisas aqui ao mesmo tempo. Então, pessoal, feito isso, vamos começar a ver aqui algumas operações entre matrizes. Primeira coisa é igualdade entre matrizes. Como é que é definido? A definição é a seguinte, ó. Duas matrizes A e B, elas são iguais se e somente se têm o mesmo tipo e seus elementos correspondentes são iguais, certo? Então elas têm que ter o quê? O mesmo tipo, ou seja, devem ter a mesma ordem. Então você já deve saber que deve ser impossível eu somar uma matriz de ordem 3 com uma de ordem 5, porque as ordens são diferentes, tem que ser o mesmo tipo. E os seus elementos correspondentes, eles devem ser o quê? Ó? Devem ser iguais. Agora vamos ver um exercício aqui para a gente aplicar a definição, né? Dadas as matrizes quadradas de ordem 2, aqui é a matriz A de ordem 2, a matriz B de ordem 2, ele está perguntando o seguinte, ó, para quais valores de x e y vale a igualdade das matrizes A e B? Certo? Para quais valores de x e y A é igual a B? Pessoal, da definição, o A vai ser igual a B somente se os termos correspondentes forem iguais. Tá claro já que 2 é igual a 2, né? E que 2 é igual a 2. Falta a gente comprovar para que valores de x e y é que esse termo aqui vai ser igual a 7 e esse termo aqui vai ser igual a menos 3. Então daqui, usando a definição, a gente obtém o seguinte sistema. A é igual a B somente se acontece isso. 3x mais 2y é igual a 7 e 3x menos 3y é igual a menos 3. Agora caímos no sistema de duas equações, duas incógnitas. Tem várias maneiras de resolver. Como é que eu vou resolver? Eu vou pegar a segunda equação, vou multiplicar por menos 1, certo? Para alterar o sinal dos termos. E por que eu fiz isso? Olha o que vai acontecer, ó. Agora, quando eu vou pegar e somar as duas equações, e vai acontecer o seguinte, ó, esse termo aqui, menos 3x, cancela com 3x, certo? Então, quando eu fizer essa soma, 3x cancela com menos 3x, 2y mais 3y, isso aqui vai dar 5y, e 7 mais 3 vai dar 10, certo? Então, o y vai ser o quê? Vai ser 10 dividido por 5, e 10 dividido por 5 dá 2, certo? Então, a matriz A ela vai ser igual à matriz B se e somente se o y for 2. E qual é o valor que o x deve assumir para que ocorra a igualdade? Ora, eu pego o y e eu vou pegar ele substituindo qualquer uma das duas equações aqui anteriores. Vou substituir aqui na primeira, né? Então, 3x mais 2 vezes o y eu descobri que é 2, isso deve dar igual a 7, certo? 2 vezes 2 dá 4, 4 está positivo, passa subtraindo. Então, vai ficar 3x igual a 7 menos 4, 7 menos o 4 vai dar 3. 3x igual a 3, então 3 passa dividindo,
x é igual a 3 dividido por 3, e 3 dividido por 3, isso dá 1. Então, acabou, né? Preciso que x vala 1 e que o y vala 2, para que aconteça aqui essa igualdade, para que A seja igual a B. Beleza? Agora vamos ver a segunda operação aqui entre matrizes. No caso aqui vamos ver duas de uma vez, né? A operação de adição e de subtração de matrizes. A adição de matrizes ela é definida da seguinte maneira. Ó. Se A é uma matriz com elementos A e J e B matriz com elementos B e J e ambas têm a ordem M por N, ou seja, tem M linhas e N colunas, a soma A mais B, a soma das matrizes A e B, ela vai ser uma matriz C formada por elementos C e J. Essa matriz ela vai ter, essa matriz resultante, ela vai ter a mesma ordem, vai ter N linhas e N colunas. E os elementos C e J, eles têm qual característica? Eles vão ser igual a e J mais B e J. Isso está dizendo o quê? Ó? Que a matriz resultante, os termos dela vão ser a soma dos termos correspondentes das matrizes A e B, certo? E aqui está dizendo que o I varia de 1 a N, porque tem M linhas, né? E o J, que representa as colunas, estão variando de 1 a N, porque tem N colunas. E a subtração, ela se define de maneira análoga, né? No lugar do mais aqui, é só colocar um menos e eu caio na definição de subtração. Então, pessoal, isso aqui parece complexo porque é notação matemática, né? Mas é uma ideia muito simples, as de adição e subtração, né? Vamos ver aqui um exemplo para você ver como realmente é simples. Ó. Isso ali está dizendo que se eu tiver uma matriz A e uma matriz B, e aqui eu exemplifiquei com essas duas matrizes que apareceram aí, como é que eu calculo a matriz A mais a matriz B? Ora, eu pego onde tem A e substituo por matriz A, certo? E onde tem B eu substituo pela matriz B. E isso aqui está dizendo o seguinte, ó, que a matriz resultante ela vai ser uma matriz M por N. Se a matriz A e a matriz B são matrizes 2 por 2, a matriz resultante, que é uma matriz C, ela vai ser também uma matriz 2 por 2, certo? Ela é uma matriz 2 por 2. E os elementos dela vão ser obtidos como? Vão ser obtidos somando os elementos correspondentes de A e B. Então, por exemplo, o primeiro elemento aqui da matriz resultante vai ser o quê? Vai ser o menos o 2 somado com 4. O segundo vai ser o 4 somado com 2 e assim por diante. Então, vai dar aqui o seguinte, ó, eu pego o menos 2, somo com 4, certo? Pego o 4, somo com 2, vai dar aqui esse segundo elemento. O elemento A21 vai ser o 0 somado com o menos 6. E o elemento A22 vai ser o 0, vai ser o menos 1 somado com o 0, certo? O menos 2 mais 4 dá 2, 4 mais 2 dá 6, 0 mais menos 6 dá menos 6, menos 1 mais 0 dá menos 1. Agora, a soma deu isso, né? E a subtração? Eu substituo A por A, B por B, né? E essa matriz menos essa matriz, eu vou fazer isso subtraindo os termos correspondentes. O resultado é uma matriz de mesma ordem, e eu subtrair os termos correspondentes. Vai ficar menos 2 menos o 4, certo? 4 menos o 2, aqui do outro lado. O 0 menos o menos 6, tá aqui. E aqui tem que ter cuidado para não confundir os sinais, né? Tem o menos da operação que você está fazendo, que é a subtração, e aqui também deixa menos do 6, né? Então tem que fazer lá o jogo de sinal, né? Tem aqui e o menos 1 ou menos o 0, né? Certo? Isso aqui vai dar o quê? Menos 2 menos 4 dá menos 6, 4 menos 2 dá 2, certo? O 0 menos o menos 6, menos com menos dá mais, fica 6 positivo, e menos 1 menos 0 dá menos 1. Aqui dá para perceber que a soma da matriz e a subtração não é a mesma coisa, né? É diferente, certo? E vamos concluir, pessoal, esse vídeo aqui. Vou só colocar aqui uma observação para vocês e termino com o próximo slide, né? As propriedades da adição e subtração de números reais também são válidas para a adição e subtração de matrizes. Ou seja, pessoal, as propriedades lá de soma e subtração de números reais, por exemplo, propriedade comutativa diz que, por exemplo, se eu somar um número A com o número B, é a mesma coisa que eu somar B com A. Ou seja, 1 mais 2 é a mesma coisa que 2 mais 1. Tem lá a propriedade distributiva, associativa. Essas propriedades dos números reais, elas são válidas aqui também para as matrizes, certo? Então você pode comprovar isso facilmente, viu? Vamos aqui agora ver a outra operação para concluir a aula de hoje, que é a multiplicação por um número real. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço para multiplicar uma matriz por um número real? É definido da seguinte maneira. Ó. Se eu tenho uma matriz A com elementos A e J, e essa matriz tem M linhas e N colunas, e alfa for um número real, então alfa multiplicado pela matriz vai ser o quê? Vai ser uma matriz que tem os elementos alfa vezes A e J, ou seja, eu multiplico essa constante por todos os elementos da matriz,
certo? E ela continua tendo a mesma ordem. Então isso aqui é muito simples, ó. Vamos ver com um exemplo. Estou dando aqui uma matriz A de ordem 2, certo? Estou usando aquela nomenclatura lá que a gente usa, né? Ó, essas barrinhas paralelas, outra notação que usa para matriz. E eu quero multiplicar por uma constante, por um número real. Eu quero multiplicar, no caso, a matriz A por 5, né? Certo? Então, onde tem o A, eu substituo pela matriz, vai ficar 5 vezes a matriz A. E aqui está dizendo que eu vou pegar este 5 e multiplicar por cada termo da matriz, certo? O 5 multiplica o 1, o 2, o 3 e o 4. É como se eu fizesse a distributiva, né? Vai ficar aqui 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Fazendo essa conta, eu obtenho, né? 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15 e 5 vezes 4 dá 20. Então essa foi a matriz resultante, certo? E é assim que a gente faz multiplicação por um número real. Na próxima aula nós vamos continuar falando de operações entre matrizes e vamos ver como é que faz aí para multiplicar uma matriz por outra, certo?